Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rafael, dando continuidade à nossa disciplina de Contabilidade Intermediária 1. Hoje nós vamos falar sobre depreciação e exaustão. Então, nós vamos começar a nossa aula falando, entendendo melhor o que é depreciação, né? Qual é o conceito de depreciação em três perspectivas, sobre três aspectos. O primeiro aspecto é o contábil. Então, na perspectiva contábil, a depreciação ela representa a perda de valor dos bens pelo uso, desgaste ou obsolescência. O que isso significa? Que o valor investido em um ativo, né, um veículo, um imóvel, máquinas e equipamentos, instalações, todos os elementos que são considerados ativos permanentes, eles vão sofrendo perca no seu valor ao longo do tempo, né? Seja pelo uso, pelo desgaste natural ou propriamente pela sua perca de utilidade econômica relacionada a avanços tecnológicos, né? Então, a obsolescência, só esclarecendo que talvez vocês nunca ouviram essa palavra, ela representa, aqui, por exemplo, a televisão de tubo, né? Ela ficou obsoleta, a gente já não usa mais, a gente usa tela plana. Então, o avanço tecnológico fez com que esse elemento, né, essa televisão de tubo, por exemplo, com que ela perdesse o seu valor, né? Ela ficou obsoleta, ninguém mais usa porque existem modelos muito mais modernos que são mais úteis, né, na produção, na gestão das empresas. Tá? Então, na perspectiva empresarial, a obsolescência vai ter essa característica desses bens, esses elementos do ativo que foram houve avanços tecnológicos e eles perderam a sua utilidade, tá? Então essa é a perspectiva contábil. Na perspectiva financeira, os elementos do ativo eles representam um investimento, né? Quem fez aporte de capital na empresa fez um investimento. Então a depreciação, essa desvalorização desses bens, ela representa um custo desse investimento. Então, ela pode ser considerada a forma de recuperação dos valores gastos a título de investimento no negócio, né? Então, o valor que foi investido nesses ativos, na perspectiva financeira, quando a gente faz a depreciação desses elementos, ele representa uma forma de recuperar esse gasto nesse investimento. Tá? Então, pode ser considerado o custo do investimento nesses ativos. Já na perspectiva do custo, quando é feito esse investimento, nesse aporte financeiro para fins de imobilização, de imobilizados em elementos patrimoniais que têm essa natureza permanente, eles não são gastos consumidos imediatamente. A gente compra um veículo e esse veículo tem um prazo para ser utilizado, esse imóvel tem um prazo para ser utilizado. Então, eu não posso considerar esse gasto, esse investimento que eu fiz, como um gasto consumido imediatamente. Então, a depreciação, o que ela faz? Ela vai considerar que essa perca de valor desses elementos do ativo ao longo do tempo, eles vão se tornando gastos consumíveis. Então, à medida com que os bens vão sendo utilizados, essa despesa vai sendo considerada um gasto consumido no dia a dia da empresa, né? Então, ele pode compor o custo do produto fabricado, do produto industrializado ou do próprio serviço prestado, tá? Então, esse gasto com depreciação, ele vai sendo feito de maneira proporcional, de acordo com que esses elementos vão sendo utilizados, eles vão sendo reconhecidos no resultado da empresa, tá ok? Então, dito isso, entendido as três perspectivas da depreciação, agora nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão da depreciação como um fundo, né? Nós temos um postulado contábil, que é o da continuidade, que a gente sempre parte do ponto, da perspectiva de que a empresa ela vai continuar suas operações, de que ela não tem uma data fim, uma data limite para encerrar suas atividades. Então, nessa perspectiva, a gente sempre vai considerar que os ativos, eu não posso depreciar uma máquina, por exemplo, que faz parte do meu processo produtivo e não repor ela, porque a minha empresa eu espero que ela continue, né? A expectativa é de que ela não tenha uma data para terminar. Então eu sempre vou
considerar que esse valor dos ativos, esse valor desse desgaste, dessa desvalorização que ele vai sofrendo ao longo do tempo, que eu devo repor, que eu vou ter que substituir essa máquina quando ela já não tiver mais condições de operar, tá? Então, nesse aspecto, há entendimentos de que esses valores contabilizados a título de depreciação, eles não devem ser apresentados no ativo, reduzindo o mobilizado, mas no passivo como um fundo de depreciação, como se a empresa, conforme esses ativos forem perdendo seu valor, que eles vão ser tratados lá no passivo como se fosse uma dívida que a empresa tem e que isso vai ter que ser pago futuramente, tá? Dessa forma, estaria se evidenciando quais os valores que estão sendo consumidos imediatamente que devem ser repostos no futuro, tá? Essa forma de contabilizar, lá, de representar a depreciação no passivo, ela não é mais adotada, né? Tinha defensores há um tempo atrás, mas ela não é mais usada. Porém, o entendimento de que esse fundo, esse valor da depreciação, ele é um valor que depois vai ter que ser reposto, ele é válido, tá? Então é importante a gente ter isso em mente também, porque o fato de eu estar depreciando o ativo representa essa despesa que eu estou tendo pela desvalorização desse bem, ele vai ter que ser reposto futuramente. Então eu posso considerar esse valor depreciado como uma diminuição do valor dos meus resultados, das minhas receitas, porque futuramente eu vou ter que fazer um investimento na reposição desses ativos, tá ok? Então, outro conceito interessante que faz parte aí da realidade das empresas que é importante você saber. Agora falando da depreciação como despesa. A depreciação, contabilmente, ela é uma despesa, e eu vou explicar por quê. Para a gente considerar fazer essa segregação e ter esse entendimento do que é uma despesa, a gente sempre vai fazer essa ligação, essa ponte com o valor do patrimônio líquido. Então, se há a diminuição do valor do patrimônio líquido, ela representa uma despesa para o negócio, para a empresa, para a organização. Então, pensem bem, quando a gente está tratando da depreciação, o lançamento contábil da despesa ela vai refletir lá na nossa demonstração do resultado, na DRE. Quando eu encerro a minha DRE, qual que é a contrapartida da ARE, da apuração do resultado do exercício? Não é o patrimônio líquido, a minha conta de resultado do exercício, ou lucro do exercício, prejuízo do exercício, aí vai ter variação dependendo do porte, do tipo de empresa, mas a contrapartida vai ser o patrimônio líquido. Então, o fato de eu lançar uma despesa, necessariamente eu vou estar diminuindo o valor do meu resultado. Então, a depreciação, ela diminui, ela tem esse efeito de diminuir o valor da minha receita. Então, consequentemente, se eu considero ela como um dos elementos que diminui o valor da minha receita, porque representa esse fundo que eu vou ter que fazer a reposição posteriormente, então ele diminui meu patrimônio líquido. Por isso eu considero como uma despesa. Tá? Então, quando a gente olha aqui no exemplo o balanço patrimonial no dia 1º de janeiro, eu tenho ali caixa 300, máquina 400, né? Fornecedor 170 e PL 530. Ativo 700, passivo mais PL 700. Quando eu olho para o encerramento do exercício, lá em 31 de dezembro, eu tenho o caixa de 300 e eu tenho a máquina no valor de 360. O que aconteceu com essa máquina? Ela sofreu uma depreciação anual de 10%, né? Porque 10% vezes 400 vai dar 40. Esse valor de 40 é a depreciação. A contrapartida da depreciação vai estar lá no meu resultado, que consequentemente vai refletir no patrimônio líquido. Então, meu patrimônio líquido, que era 530, ele passou a ser 490, porque eu tive uma diminuição do valor do meu patrimônio que reflete no meu resultado. Então, o meu patrimônio líquido foi diminuído porque a depreciação ela representa uma despesa, né? Então, ela representa uma despesa justamente porque ela tem esse efeito de diminuição lá do meu patrimônio líquido, tá? Então, essa diferença de valores,
essa apuração, no fringir dos ovos, né, que aqui é claro que eu não estou detalhando a operação, vai ter esse reflexo. Então eu tive uma diminuição do meu ativo e tive um reflexo imediato lá no meu patrimônio líquido, tá? Então por isso que a depreciação ela vai ser sempre tratada como uma despesa e vai figurar lá na nossa demonstração do resultado do exercício, tá ok? Então vamos em frente. Um outro conceito importante é o de vida útil do bem, tá? Então, sempre que a gente falar em depreciação, a gente vai ter que se preocupar com a vida útil desse bem. Então, o que é essa vida útil? Ela pode ser determinada em número de anos, horas de trabalho ou até de quantidade produzida, em que o bem opera em condições normais de uso. Então, no dia a dia da empresa, em condições normais, eu vou considerar qual é a minha expectativa de tempo em número de anos, ou em horas de trabalho, ou mesmo em quantidade produzida que eu espero que esse ativo me gere benefícios, me gere retorno, que ele realmente consiga atingir o seu fim. Ele foi comprado, foi uma máquina, por exemplo, em uma indústria, tem uma finalidade, ela foi comprada para produzir X número de produtos por ano, e esse suporta a operação por 5 anos, por exemplo. Tá? Então, essa questão da vida útil, ela vai ter essa variação, essa relação direta com a expectativa que eu tenho de resultado, de benefício, de que realmente esse bem atinja o seu objetivo na perspectiva que eu espero lá na data da aquisição. Tá? Antes, a gente considerava esse conceito de vida útil o tempo físico de existência do bem, né? A vida técnica em condições normais de uso. Hoje, esse conceito que eu falei para vocês do tempo que a gente espera utilizar o bem dentro da entidade, ele é um conceito novo. Porque, por exemplo, um veículo, eu posso considerar que ele vai ter utilidade para mim em 5 anos. Só que quando encerra esse período de 5 anos, esse veículo não está totalmente inutilizado. Ele continua, ele ainda está em bom estado, só que não atinge as finalidades que eu preciso dentro da empresa, porque é muito mais intensa a atividade, pode ter aí uma série de motivos para isso, tá? Mas não necessariamente eu vou ter essa atrelação ao tempo físico de existência, essa questão mais técnica. Eu vou me preocupar mais com o que a minha expectativa de utilizar esse bem dentro da empresa, tá? Uma outra maneira de medir as condições normais de uso ocorre em função da obsolescência, né? Eu posso esse bem, por exemplo, pode ser útil para a empresa até determinado período, depois ele já vai ficar obsoleto porque já está em estudo no mercado um lançamento de uma nova máquina, de um novo equipamento que vai substituir esse equipamento que eu tenho atualmente, tá? Então, a partir do momento que ele se torna obsoleto, ele já não está mais em condições normais de uso, né? Eu já preciso substituí-lo para eu conseguir atender aos objetivos da empresa, tá? Aí aqui eu coloquei alguns exemplos. Lembra que eu falei anteriormente da TV de tubo, a própria máquina de escrever, né? Esses elementos eles permaneceram nas empresas por um tempo, né? Só que a partir do momento que a gente foi tendo avanços tecnológicos, por mais que eles estavam em bom estado de conservação físico e funcionavam bem, eles já eram antieconômicos, né? Eles estavam já existiam outros elementos que faziam funções muito mais elaboradas, mais desenvolvidas, que eram mais viáveis para atender às necessidades da empresa. Por isso eles se tornam obsoletos, tá? Então, por mais que eles estavam em bom estado, mas eles já não representam a vida útil deles, a expectativa de utilização deles dentro da empresa é prejudicada por esse avanço tecnológico de outros produtos, de outras máquinas, outros equipamentos, que não aquele que eu tenho dentro da empresa. Mas o fato deles já não me atenderem plenamente já torna a operação, o uso deles antieconômicos dentro da empresa. Então, naturalmente, a vida útil deles é encurtada, tá? Bom, dito isso, agora, essa questão da vida útil, né, com a Lei 11.638, que alterou a lei das SAs,
a gente teve a introdução de uma obrigatoriedade que antes não era comum. Agora a gente tem que rever essa vida útil que foi estimada toda vez que nós vamos fazer o encerramento do balanço. Então, a partir de 2010, todas as empresas passaram a ter que fazer essa revisão anual da vida útil dos seus elementos do ativo mobilizado. Então, eu defini lá que a vida útil do veículo, por exemplo, seguindo aquele exemplo que eu dei anteriormente, é de 5 anos. Quando eu for fazer o encerramento do balanço, eu tenho que revisar se essa vida útil permanece ou se ela sofreu alterações, tá? Então, anualmente, a partir aí de 2010, as empresas passaram a ter que fazer essa revisão anual e os ajustes nos critérios, se forem necessários, tá? Então, isso também é uma questão bastante atual e importante, porque isso foi inserido pela lei que trouxe, né, essa perspectiva das normas internacionais de contabilidade para a prática das empresas de capital aberto e as empresas maiores. Tá? Então vamos em frente. Então, quando a gente fala sempre em depreciar, a gente precisa entender quais são os critérios de cálculo para apurar a depreciação, né? Existem vários critérios e aqui eu trouxe só os principais, porém o mais utilizado é esse critério das cotas constantes, tá? Então, a gente sempre que a gente fala em apurar, em calcular a depreciação, a gente vai partir do desgaste pelo uso em função da vida útil do bem. Então, pensando naquilo que a gente entendeu agora há pouco sobre a vida útil desse bem, agora cada um dos critérios a gente vai levar em consideração essa perspectiva da vida útil, só que existem algumas divergências, algumas diferenças de um método para o outro, tá? Então, o critério das cotas constantes, que é o critério tradicional, é o mais utilizado até hoje, a gente tem a determinação de uma taxa anual de depreciação que é apurada em função da vida útil estimada do bem. Então, eu especifico qual é a vida útil e a partir dessa vida útil eu consigo identificar qual é o tempo que eu vou demorar para depreciar esse ativo na empresa e, consequentemente, eu consigo identificar qual é a taxa, né? Porque se eu vou depreciar em 5 anos, por exemplo, a minha taxa vai ser de 20%. Dentro de, eu vou ter que depreciar constantemente, todos os anos, 20% do valor desse bem até que ele encerre lá na sua vida útil. Quando ele encerrar a sua vida útil, eu vou ter 100% depreciado o valor depreciável dele, tá? Então, quando eu falo em critério das cotas constantes, a gente sempre tem que ter essa percepção, esse vínculo com a vida útil estimada, tá? Então, eu especifiquei, eu defini que a vida útil é 5 anos, eu faço a separação, essa divisão de depreciação ao longo da vida útil em cotas constantes, independente do nível de produção, independente do tipo de produto ou do tipo de ativo, eu pego a vida útil total e faço a divisão igualitária para todos os anos até encerrar a sua vida útil, tá? Então, esse é um método mais comum, usual, né? E aí nós temos outros critérios, que, por exemplo, o critério das quantidades produzidas, né? Que ao invés dos anos de vida útil, ele ele considera a construção das taxas de depreciação de acordo com a quantidade de produtos que são produzidos por aquela máquina, por aquele bem, tá? Então, naturalmente aqui se eu tenho elementos do ativo que não são elementos que produzem outros ativos, outros bens, não é possível utilizar esse critério, mas se eu estou tratando de indústria, por exemplo, e a máquina da produção que industrializa os produtos que eu comercializo, eu posso considerar como critério de depreciação a quantidade produzida a cada ano. Então, esse valor da depreciação ele vai oscilar de acordo com o uso dessa máquina de fato.
tá? Então esse é um critério alternativo que a gente também pode usar. O outro critério é um critério das horas de trabalho, que ele é uma adaptação, é uma variação do critério das cotas constantes, mas ele utiliza o número de horas estimadas de vida útil em vez de anos de vida útil. Então, a gente pega o número de horas que essa máquina, que eu tenho a expectativa de que essa máquina vá produzir, e divido pela vida útil desse bem. Tá? Então a gente chama de número de horas estimadas de vida útil para eu poder fazer a apuração da depreciação anual. Já o critério de depreciação decrescente, esse critério ele é interessante, é peculiar, e principalmente para a contabilidade gerencial ele é interessante, é mais utilizado, que nos anos iniciais, onde a máquina é nova, a gente sempre vai partir do princípio de que ela vai se depreciar mais do que nos últimos, porque ela vai estar em maior uso, né? Como é a máquina que vai estar no core, que vai representar as principais atividades da empresa naquele momento, ele vai se depreciar mais. E aí, nos primeiros anos, eu vou ter taxa de depreciação maior, porque o uso dessa máquina vai ser maior. E aí, no final, gradativamente, de acordo com a vida útil vai passando, essa taxa de depreciação vai diminuindo. Tá? Então, a gente entende que a depreciação é maior no início e ela é menor no final, e essa variação é reconhecida ao longo do processo produtivo. Tá? Então, esses são os 4 critérios principais, mas, como eu falei, o tradicional, o mais utilizado é esse das cotas constantes, é o que a gente vê nas pequenas, médias e grandes empresas sendo adotado até hoje. Tá? Bom, agora nós vamos falar do valor residual. O que seria o valor residual do bem? Eu tenho lá o valor. Eu comprei um veículo por R$10.000. Ao término da vida útil desse bem, eu estimei que o valor que o veículo vai ser usado, ele vai gerar fluxos positivos para a empresa, ele vai atender a sua finalidade durante 5 anos. Ao término desses 5 anos, que é a vida útil, esse bem ele não vale mais nada? Não, na verdade ele vale. Eu vou conseguir revender esse veículo para outras pessoas interessadas ou para outras empresas, ou vou utilizar ele como entrada, por exemplo, na compra de um novo veículo. Esse valor que sobra, o valor que ele vale ao término da vida útil, é o valor residual. Então, conceitualmente, é o valor provável de venda ao final da vida útil estimada utilizada para o bem. Tá? Então, lá no início, quando eu começo a fazer a depreciação, eu já tenho que pensar se esse bem ele vai ter valor residual. Se ao término da vida útil, ele vai ter um valor aproximado. Tá? Então, eu preciso identificar esse valor para eu poder identificar o valor depreciável. A gente já vai falar de valor depreciável. Então, esse valor residual, ele é denominado de valor líquido contábil, porque ele é o que sobra. Né? Eu tinha lá o valor do bem, o custo de aquisição, então eu comprei o veículo por 10.000, ele depreciou 5.000 ao longo dos 5 anos. O valor líquido contábil, que já é o valor residual, vai ser a diferença, então é o valor de 5.000. Esse valor residual, então, a gente chama de valor líquido contábil. Tá? Quando a gente faz então essa identificação, não, esse bem, esse elemento do ativo realmente tem valor residual ao término da sua vida útil. Então eu tenho que incorporar esse valor no cálculo da depreciação, tá? Porque ele diminui o valor depreciável. Então ele não é objeto de depreciação, justamente porque ele vai representar uma entrada futura de caixa para a empresa. Então não faz sentido eu considerar ele como a bolsa que a gente falou, né? Aquele fundo para ser reposto, se não é algo que vai ser gasto no dia a dia da empresa. Né? Então, por isso o valor residual ele não é depreciável, ele é o valor líquido contábil, é o que sobra ao término da vida útil do bem. Tá? Não necessariamente todos os bens vão ter valor residual, os que não tiverem, o que for valor zero, que virar sucata, não vai ter valor líquido contábil, o valor líquido contábil vai ser zero. Tá? Quando ao término da vida útil, vai ser feita a baixa por R$0 lá no balanço patrimonial.
ok? Então, o link do valor residual é o valor depreciável, né? Então, quando eu pego o valor, o custo de aquisição, subtraio o valor residual, eu tenho o valor depreciável. Então, fazendo esse link entre os dois, fica fácil da gente entender. Valor, o custo de aquisição, menos o valor residual, o que sobra é o valor que eu posso considerar como despesa de depreciação. Só que é claro que eu vou apropriar essas despesas no resultado de acordo com o que ela for realmente sendo utilizada, que ela for acontecendo na realidade da empresa. Então, esse reconhecimento da despesa de depreciação, ela vai acontecer de acordo com que esse bem for sendo utilizado, que o valor desse ativo for diminuindo ao longo do tempo, né? Então, o valor depreciável é isso, é essa cota, essa parte do bem que eu posso considerar como uma despesa. Então, é o valor que eu vou aplicar a taxa de depreciação anual, mensal, por horas, etc., para eu considerar a despesa de depreciação mensal e anual da empresa. Tá? Então, é o que sobra. O valor depreciável é esse resíduo, esse valor que sobra. Tenho o valor, o custo de aquisição, desconto o valor residual, essa diferença, o que sobra é o valor depreciável, ok? Então, entendido isso, agora nós vamos falar então do valor líquido contábil. O valor contábil inicial é o valor que eu pago nesse bem, certo? Então, eu comprei um carro por 10 mil. Esse é o valor líquido contábil dele na data da compra, porque ele não teve nenhum desconto. Eu fiz o investimento inicial, tá? Então, eu vou registrar ele no balanço. Ele não tem nenhuma depreciação, então o seu valor líquido é igual ao custo de aquisição. Conforme esse bem vai sendo utilizado, ele vai sofrendo perca de valor, né? Ele vai sendo depreciado. Quando eu pego esse custo inicial, esse investimento inicial, desconto o valor depreciado, me sobra o valor líquido contábil. Então, o valor do bem diminuído da depreciação acumulada vai ser o valor líquido contábil. Então, ao longo do tempo, conforme eu for reconhecendo, que eu for apropriando a despesa de depreciação e, consequentemente, eu for aumentando o valor da depreciação acumulada, o valor que sobra é o valor líquido contábil. Tá? Então, até aquela data que eu estou fazendo o fechamento, qual é o valor da depreciação acumulada? É 4 mil. Então, o valor do bem diminuído desses 4 mil, o carro que eu comprei por 10 diminuído dos 4 vai ser 6. Então, esse 6 mil representa o valor líquido contábil do bem na data do fechamento do balanço. Tá? Quando eu terminar de depreciar, o valor da depreciação acumulada, ele vai ser o total do valor depreciável. Se eu tiver valor residual, o valor contábil do bem, no término, no encerramento da vida útil desse bem, vai ser exatamente o valor residual. E, naturalmente, o valor da depreciação acumulada vai ser o saldo total do valor depreciável, certo? Então, se eu tenho valor residual, o que vai figurar no balanço, o valor líquido contábil, vai ser exatamente esse valor residual, porque eu tinha o custo inicial, depreciei totalmente, o valor depreciável foi apropriado integralmente, o que sobra, o valor líquido contábil, vai ser o valor residual, se houver. Caso não haja, o valor líquido contábil vai ser zero, eu tenho então o aporte inicial, o custo histórico desse bem registrado, eu tenho o valor da depreciação que vai ser igual ao valor do custo inicial, consequentemente meu valor líquido contábil vai ser zero, certo? Então, entendido essa questão do valor líquido contábil, então vejam o caminho que nós fizemos. Nós falamos da vida útil, falamos que a depreciação é tratada como despesa, falamos da vida útil do bem, falamos do critério, com enfoque no critério das cotas constantes, falamos do valor residual, falamos do valor depreciável e, consequentemente, o valor líquido contábil.
como anualmente a empresa ela tem que fazer a verificação da expectativa da vida útil dos bens, conforme a gente falou anteriormente, existem informações que são necessárias, né, para fazer essa verificação, essa checagem anual. Tá? Então, a primeira delas a gente tem que verificar se há necessidade ou não de ajustar o valor recuperável do ativo. Tá? Então, olhando o valor residual que eu tenho, né, que eu tinha feito a projeção, olhando o valor, o tempo, né, a expectativa de tempo que eu tenho para fazer a depreciação. Eu preciso fazer alguma mudança? Eu preciso fazer algum ajuste? Sim ou não? Então eu vou ter que fazer essa checagem. E além disso, eu preciso verificar se o valor do meu ativo que foi registrado pelo custo histórico, lá, o meu custo de aquisição, se esse valor, se eu preciso ajustar ele ao valor recuperável, se o valor de mercado dele, se ele sofreu diminuição. Tá? Então, se sofreu diminuição, eu tenho que fazer o chamado teste de impairment, que é essa verificação se o valor recuperável do meu ativo permanece ou se ele precisa ser ajustado. Então, eu fazendo essas 3 checagens, eu faço a verificação então do valor de mercado do meu ativo, faço a verificação se houve mudança na expectativa de utilização do bem, que daí vai influenciar na vida útil, e faço a checagem se houve mudança no valor residual, né? Quanto eu espero vender esse bem lá no final. Olhando esses 3 elementos, eu consigo fazer essa verificação, essa checagem que é estabelecido pela Lei 11.368. Tá? Então, como vocês podem ver, é um processo bastante complexo, porque avaliar, fazer o teste de impairment não é um processo simples, né, simplificado. Demanda várias informações, demanda o aporte de várias técnicas. Então, o que é recomendável? Que a gente leve em consideração a materialidade, né? Qual que é o grau que isso impacta no patrimônio da empresa, no resultado da empresa. Então, a gente deve levar em consideração a questão da materialidade. Então, a materialidade se isso é relevante ou não para os elementos constantes no ativo. Tá? Então, se isso tem um impacto significativo ou não, para eu poder fazer todo esse trâmite, essa checagem. Tá? Então, é importante, se é material, é relevante eu fazer essa análise, eu tenho que ter essas 3 informações para eu conseguir fazer a checagem estabelecida pela legislação. Tá ok? Agora nós vamos falar das taxas de depreciação, que é inicialmente o método de cálculo da taxa, né? Como eu falei para vocês, o critério das cotas constantes é o mais utilizado, né? Então, as taxas de depreciação anuais, elas são determinadas de acordo com a vida útil estimada do bem, né? Qual é o tempo que eu espero que esse bem vai gerar retorno, que ele vai atender às finalidades estabelecidas pela empresa, tá? Essa expectativa do tempo de utilização, a gente pode ter situações diferentes dentro da empresa. Eu posso ter a situação de uma forma técnica, a gente tem um entendimento de que essa máquina ela vai ter a expectativa de uso de 40 anos. Porém, quando eu olho a legislação tributária, o tempo de vida útil, a expectativa de utilização desse bem pela empresa está lá que é 10 anos, um exemplo. Então, pode haver diferenças de entendimento e de expectativa de utilização do bem do que o fisco entende para o que a empresa entende. Tá? Isso pode acontecer e é normal. O que a gente tem que fazer para fins societários? Se é diferente, eu preciso justificar por que é diferente. Então, é importante que a gente tenha um laudo técnico de um profissional ou de uma empresa especializada para adotar essa nova vida útil, que justifica, que demonstre de onde que eu estou tirando essa nova vida útil, né? Essa expectativa diferente do que a gente tem como tradicional. Tá? Então, pode acontecer de ter diferença de entendimento no tempo de vida útil e, consequentemente, isso vai refletir na minha taxa de depreciação.
Então, para eu fazer, é importante eu ter esse laudo técnico aí de profissional ou de uma empresa especializada, tá? Eu coloquei aqui a formulazinha de como que a gente faz o cálculo da taxa de depreciação. Então, o que eu considero? Que eu vou ter que depreciar 100% o valor depreciável desse bem. Então, eu pego a taxa de 100% e divido pelo número de anos da vida útil desse bem que eu tenho expectativa de utilizar esse bem na empresa. Então, ali no exemplo, pegando 100% e dividindo por 5 anos, eu vou ter a taxa de depreciação de veículos de 20% ao ano. Tá? Então, seguindo aquele mesma lógica que a gente já vem falando, no mesmo exemplo do veículo, eu pego 100% do valor depreciável e divido pela quantidade de anos para eu identificar a minha taxa. Então, eu vou depreciar o bem em 20% ao ano. Tá ok? Então, essa é a apuração da taxa de depreciação que eu tenho que fazer. Tá? Então, sempre eu vou pegar o 100% e dividir pela vida útil para encontrar a taxa. Certo? Agora, sobre qual valor que eu aplico essa taxa, aí que eu já deixo claro para vocês que é sobre o valor depreciável, se eu, isso vai ter impacto principalmente se eu tiver valor residual, tá? Então, por isso a gente sempre considera o valor depreciável. Como essa questão da taxa de depreciação, a gente sempre vai ter essa proximidade com as taxas definidas para fins tributários, aqui eu apresento para vocês a tabela com os principais bens do imobilizado que são definidos pela legislação do imposto de renda e da contribuição social, que são aceitáveis, que são admitíveis para fins tributários, né? Então, as empresas que são optantes pelo lucro real, elas têm a incidência tributária sobre o seu lucro, sobre o seu resultado, né? Então, o valor da depreciação, como ele é uma despesa que reflete diretamente no patrimônio líquido, consequentemente, ela vai refletir também sobre a base de cálculo dos tributos. Por isso que a Receita Federal definiu qual é a taxa que é admissível, que é aceitável para fins tributários. Então, olhando essa tabela, a gente tem essas informações, né? Terreno, a vida útil estimada não existe, porque, né, não é um bem que vai ser, que a gente tem uma perca do seu valor ao longo do tempo, ou que vai ter problemas em gerar benefícios futuros para a empresa, porque ele é um terreno, né? É um lote. Então, a característica do bem determina que não há vida útil, é indeterminado. Então, naturalmente, não há depreciação, tá? Edifícios, a vida útil é de 25 anos, consequentemente, se eu pegar 100% e dividir por 25, vai dar 4%. Instalações, 10 anos, então 100% dividido por 10, vou ter a minha taxa anual de 10%. Veículos, 100% dividido por 5, a minha taxa naturalmente vai ser 20%, a mesma coisa para equipamentos de informática. Tá? É importante que, se a gente tiver aquela situação que eu falei anteriormente de diferenças de entendimento, a gente tem que fazer os controles separados para fins tributários dos calculados na contabilidade societária, né? Então, eu preciso fazer esse controle separado, justamente porque quando eu for apurar o lucro real para calcular o valor devido de imposto de renda e contribuição, eu vou ter que necessariamente considerar essa taxa, essa tabela, porém, para fins societários, eu vou considerar o valor que realmente a empresa tem expectativa de uso desses ativos ali na vida útil, que vai refletir na taxa anual de depreciação. Então, eu só vou ter esse trabalho de fazer esses dois controles. Para fins tributários, eu considero a taxa estabelecida pela Receita e para fins societários, a taxa definida internamente pela empresa. Tá? Então, para fins tributários, esses são os principais. Tem um rol gigante de elementos do ativo na instrução normativa da Receita, que detalha melhor esses elementos. Tá? Bom, gente, como eu falei para vocês, a depreciação ela diminui o valor do ativo imobilizado. Então, na prática, o que acontece?
a gente não lança essa diminuição, essa perca de valor como um crédito lá diretamente no ativo mobilizado, no valor de veículo, por exemplo, né? Porque se a gente fizesse essa diminuição, nós teríamos vários problemas operacionais, principalmente com relação ao controle do valor da depreciação acumulada. Tá? Então, se toda vez que eu fizesse a apropriação de uma despesa de depreciação, lançasse a contrapartida direto lá no elemento do ativo carro, imóvel, né? E isso ia virar uma bagunça, uma mistura, né? Então, o que a gente tem na contabilidade? Nós criamos contas retificadoras, ou também chamadas subcontas, dentro do próprio ativo mobilizado, que faz essa separação. O que é depreciação acumulada e o valor do bem, o custo de aquisição desse bem. Então, na prática, a gente vai fazer sempre esse lançamento. A contrapartida, despesa de depreciação, a contrapartida, o crédito, vai ser em depreciação acumulada. Então, ela é chamada de conta retificadora do ativo. Ela é uma conta que diminui o valor do ativo. Então, ela não está misturada lá dentro do elemento do ativo que eu estou diminuindo o valor, e sim em uma subconta, em uma conta retificadora chamada depreciação acumulada. Tá? Então, na prática, é isso que vai acontecer. Então eu trouxe, diante de tudo isso que eu falei para vocês, eu trouxe um exemplo aqui com a aquisição de um veículo, né? Pensa então em um veículo que tem o valor de 600. E a vida estimada, né, a utilização estimada de 3 anos, com um valor residual de 180. Então como é que eu calculo isso? Primeiro eu vou identificar a minha taxa de depreciação. Então eu pego 100% e divido por 3. Eu tenho uma taxa de 33,33% ao ano. Essa é a minha taxa anual de depreciação. Aí eu vou pegar o valor, eu tenho que descobrir qual é o valor depreciável do bem. Então eu pego o valor de 600, que é o valor que eu paguei, e diminuo, desconto o valor residual, que é aquele valor que eu tenho expectativa de vender lá ao término dos 3 anos, que é a vida útil desse bem. Então, descontando esses 180, o que me sobra? O valor depreciável, que é os 420. Então, esses 420 eu posso reconhecer como despesa ao longo da vida útil desse veículo. Tá? Então, o que eu faço? Eu pego o valor depreciável de 420 e multiplico por 33,33% ao ano para identificar a depreciação anual. Então, no ano X1, eu vou reconhecer como despesa de depreciação R$ 140 e vou fazer a contrapartida, o crédito lá em depreciação acumulada R$ 140. Tá? Então, esse é um exemplo que ilustra tudo isso, todos esses conceitos que a gente falou até agora. Tá? Então, como o valor de 180 ele não vai ser depreciado, quando eu encerrar lá os 3 anos de depreciação, eu vou ter o valor líquido contábil de 180. Então, ó, vejam bem, 31 de dezembro de X1, como que ficou o meu balanço, meu ativo mobilizado? Veículos, 600, e a conta retificadora de depreciação acumulada de 140. Então, o valor líquido contábil desse bem é 460 na data 31 de 12 de X1. No 31 de 12 de X2, o que vai ter? Eu tenho o valor original de 600 e aqui eu já tenho a depreciação acumulada de 2 anos, né? O X1 mais o de X2, 280. Naturalmente, meu valor líquido é 320. No X3, no próximo ano, que aqui é o último ano de vida útil desse bem, o que eu vou ter? 420, 280 mais os 140. Então, 420 é o valor da minha depreciação acumulada e o valor líquido contábil é exatamente o 180. Então, voltando aqui, ó, tenho 600, tenho o valor anual, depreciei os 420, o que me resta? O 180, que é o valor residual, o valor líquido contábil, que é o que vai realmente figurar no balanço ao término da vida útil desse bem. Então, eu tenho que fazer a baixa desse elemento do ativo pelo valor líquido contábil na data do fechamento. Tá? E aí é claro que não necessariamente eu vou conseguir vender esse bem
né, nesse final de ano. Então, enquanto esse bem permanecer de posse da empresa, ele não vai mais depreciar, ele vai permanecer por esse valor até só se houver, né, a provisão, esse teste de impairment, que é essa verificação lá que a gente falou antes, do valor de mercado desse bem, só se ele sofrer diminuição. Aí eu vou fazer o ajuste desse valor líquido contábil. Caso contrário, ele vai se manter, né? E aí se ele for, depois a gente vai falar um pouquinho melhor sobre venda, ele vai ter que ser movimentado só para o ativo circulante, porque ele está disponível para ser comercializado, para ser vendido. Tá? Então, na prática, no balanço, a cada ano, a gente vai incorporando essa cota de depreciação acumulada. Então, ele vai acumulando até que reste só o valor líquido contábil, que é o valor residual desse bem. Ok? Agora, falando da baixa do imobilizado, né? O bem ele deve ser baixado apenas quando ele não for mais utilizado pela empresa. Então a gente fez a projeção lá de que nós iríamos usar, no exemplo anterior, por 3 anos o veículo, então não há mais expectativa de que ele seja utilizado pela empresa nas operações normais. Então eu tenho que fazer a baixa. Se for provável a venda desse veículo e ele estiver disponível para venda, eu tenho que então transportar ele lá do meu ativo não circulante mobilizado para o meu ativo circulante como ativo disponível para venda, tá? Porque a expectativa é de que no próximo ano eu consiga vender ele o mais rápido possível, tá? Se não existir valor provável de venda e esse item, esse elemento do ativo não for mais utilizado pela empresa, ele vai ter que ser baixado do ativo mobilizado, tá? E aí ele vai representar somente se ele tiver valor residual e não existe valor provável de venda, ele vai representar uma despesa, tá? Então, as baixas dos bens do ativo mobilizado, elas devem ser feitas pelo valor contábil no mês da baixa. O valor de venda menos o valor contábil representa o lucro de venda dos bens do ativo mobilizado. Então, na prática, essas baixas encerrou a vida útil do bem. Eu tenho que fazer a baixa dele. Se eu for vender, eu vou transportar ele lá para ativo disponível para venda no ativo circulante. Se ele não for mais utilizado e não tem expectativa de venda, eu vou ter que fazer a baixa dele pelo valor contábil como uma despesa. Então esse valor das baixas ele vai ser classificado, vai ser lançado como outras despesas, porque todas as transações que a gente faz com imobilizado, elas não são, não atendem à atividade fim da empresa. A empresa não tem como foco, como missão, vender os seus bens do imobilizado. Então ele entra como outras, né? Então ele não é considerado um resultado operacional, tá? Então ele fica numa conta separada chamada outras despesas. E o valor das vendas, se eu conseguir fazer a venda desse bem, vai ser classificado como outras receitas, tá? Então vai estar lá na DRE, mas em rubricas separadas, depois do resultado operacional, tá ok? Então, justamente para como que eu posso dizer, não poluir, né, o resultado operacional. Porque como isso não faz parte da rotina do que a empresa nasceu para fazer, não faz sentido compor o resultado operacional. Isso é uma venda de um ativo que ela tem, então é um resultado, é considerado receita ou despesa, mas não operacional. Tá? Então a gente encerra, né, a depreciação entendendo como que é feita a sua baixa. E agora a gente vai falar de exaustão. A exaustão é a aplicação de todos esses conceitos que a gente discutiu para a depreciação, só que o foco da exaustão é a exploração de recursos naturais, que são jazidas, florestas, coisas que têm relação com recursos naturais. Tem que ter esse vínculo com a natureza, tá? Então, aqui a gente tem um conceito que é diferente. Ao invés da gente utilizar o conceito de vida útil estimada para identificar a taxa de apropriação do imobilizado como despesa, a gente vai utilizar o potencial do recurso natural mobilizado, tá? Então aqui a diferença é essa, eu não vou ficar me preocupando com a vida útil
do bem que eu estimei para esse bem. Eu vou identificar qual é o potencial que esse recurso tem de ser explorado. Tá? Então, se a gente for fazer uma relação, é muito próximo mesmo, né? Porque são os benefícios que esses recursos naturais eles podem oferecer para a empresa. Então, eu vou considerar por quanto tempo, né? Qual é o potencial desse recurso ser de gerar resultados positivos, fluxos de caixa positivos para a empresa, serem explorados, né? Então, esses recursos eles são por mais que eles são recursos naturais, eles também são incorporados lá no ativo mobilizado da empresa, mas como recursos naturais. Então a diferença aqui é que a característica do bem é diferente. Então a gente não vai usar, na perspectiva de recursos naturais, o termo depreciação. A gente considera exaustão, porque ele perde essa capacidade de gerar, o recurso natural ele já não vai mais ter condições, não vai mais ter potencial de ser explorado, tá? Então por isso a gente usa esse termo exaustão. Ele chega à sua exaustão, ele não vai ser depreciado, ele já não tem mais potencial de gerar efeitos positivos, gerar resultado positivo para a empresa, tá? No caso mais comum de recursos minerais, o potencial significa a capacidade, no caso, o mais comum quando a gente fala de exaustão é relacionado à mina de extração de minério, tá? Então, essa capacidade potencial da mina tem um termo bem específico que é chamado possança, tá? Então, a partir do momento que encerra essa possança, os recursos naturais dessa mina já não tem mais como serem explorados, tá? Então, a gente vai aplicar esse termo de exaustão nesse contexto de exploração de recursos naturais, principalmente quando forem empresas grandes aí que trabalham com extração de minério, tá? Ou florestas, né? Também tem aqui no Mato Grosso do Sul, nós temos o caso de empresas que exploram florestas. Outro método utilizado para calcular a exaustão é com base na quantidade extraída em cada período. Tá? Também é uma forma de apurar, de identificar o cálculo da exaustão, até que ponto esse recurso natural, essas jazidas, essas minas têm condições de serem exauridas. Né? Então, eu faço uma estimativa de quantidade que eu vou conseguir extrair de recurso dessa mina, e obviamente isso vai ter um viés mais técnico, né? Com base nesses relatos técnicos, a gente faz essa estimativa de quantidade e aí vai fazendo o cálculo, a apuração da exaustão ao longo da expectativa, ao longo da extração desses recursos. Extraímos X, então vamos fazer a apuração da exaustão com base no valor que foi extraído naquele ano, tá? Então, os gastos com exaustão, eles devem ser adicionados aos demais gastos da produção e, obviamente, compõem o custo, né, dos recursos naturais extraídos, que serão vendidos. Esses custos, eles fazem parte dos estoques industriais, enquanto não vendidos. Então, na perspectiva da exaustão, como a ideia é extrair esses minérios, esses recursos naturais para serem vendidos, seja como matéria-prima ou como produto final, o valor da exaustão, esse valor da diminuição da capacidade, do potencial que essa mina, que esse recurso natural tem de gerar benefícios para a empresa, ele vai compor o custo. Tá? Então, o valor da exaustão, na mesma perspectiva lá da depreciação, só que aqui a gente tem relação direta com a atividade fim da empresa, que é extração de minério. Então, ela vende minério, então esse gasto, essa diminuição do valor desse elemento do ativo, que é a mina que foi mobilizada, ela vai compor o custo do produto que é comercializado, que é vendido. Tá? Então, após a conclusão do processo de exaustão, não havendo mais valor comercial,
é feita a baixa do imobilizado, assim como a gente falou da depreciação, tá? Então, é a mesma lógica, se tem valor residual ou não tem, é feita a baixa na mesma sistemática, tá? A diferença é que a gente vai ter exaustão acumulada e não depreciação acumulada lá no balanço patrimonial, ok? Então, a sistemática, depreciação e exaustão é a mesma, o que muda é só a característica mesmo dos bens, que aqui a gente sempre vai usar esse termo exaustão quando tiver relação direta com recursos naturais, tá? Aqui eu trouxe um exemplo, os gastos com aquisição e exploração. A empresa ela prospectou, né, ela preparou a exploração de uma jazida de minério que tem uma poçança estimada de 2.000 toneladas. Então, a empresa gastou R$ 20.000 para preparar essa mina e espera que vai ser extraído dela 2.000 toneladas de minério. Tá? Essa extração aconteceu em 3 anos com quantidades diferentes. Então, o gasto com aquisição e exploração foi de 20.000, a tonelada estimada de 2.000, então o custo médio por tonelada vai ser de R$ 10. Né? Aí, como que isso se distribuiu ao longo do tempo? No ano X1 foi extraído 800 toneladas, o custo é 10, então a exaustão apurada vai ser de 8.000. No ano 2, 700 a 10, custo por tonelada de 10, vai dar exaustão de 7.000. No ano 3, 500 ao custo de 10, totalizou 5.000. Então, se a gente somar tudo, não vai sobrar valor residual. Vai dar os R$ 20.000, que foram os gastos com aquisição e exploração, que é o valor que está lá no ativo mobilizado, mina jazida de minério. Tá? Então, essa é uma forma da gente apurar o valor da exaustão, quanto que essa mina vai perdendo a poçança ao longo do tempo. Né? Então, aqui a gente trabalhou especificamente com a quantidade de minério estimado, extraída ao longo do tempo. Tá? Bom, pessoal, aqui eu coloquei a fonte, né? Eu usei o material do professor Padovese, Manual de Contabilidade Básica. Tá? Espero que vocês tenham entendido, né, os principais conceitos e elementos da depreciação e essa relação bastante próxima com a exaustão. Tá? Eu fico à disposição de vocês para o que vocês tiverem de dúvida. Espero ter contribuído para o desenvolvimento de vocês. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.